que estão acessando essa live agora. Deus vai falar com você também, né? Mulher aí, mulher de Deus, Deus vai falar com vocês. Então, então nós vamos hoje conhecer aquilo que Deus pensa de nós, o chamado de Deus para as nossas vidas, né? Conhecer um pouquinho de nós mesmos e o que o Senhor pensa a respeito. Aleluia, glória a Deus. Nós temos, né? Nós somos muito importantes para Deus. Deus tem um propósito com a mulher, desde o início, né? Quando Ele nos fez, Ele fez com um propósito. Tem muitas piadinhas aí no mundo, né? Que fala assim, sabe por que Deus criou a mulher por último, depois de ter feito tudo? Para ela não dar palpite, para ela ficar calada. Mulher fala muito, ela ia se intrometer na criação, então ela foi feita por último. Então tem muitas essas piadinhas por aí do mundo. Porque o diabo quer nos apagar. Apagar quem nós somos, apagar o nosso valor. Mas sabe que isso não é verdade. Deus nos fez por último, sabe por quê? Para nós desfrutar de tudo que Ele já tinha feito. Então, por último, Ele nos fez por último para dizer para nós, filha, está tudo pronto. Desfruta. Desfruta das frutas. Está tudo, criei já tudo. Dos peixes. Tudo já foi criado, filha. Né? Tudo foi criado para você. Adão está aí bonitão. Né? Pode desfrutar aí do homem bonito que eu criei para você. De todas as delícias. Já está tudo pronto, a mesa está pronta. Olha que precioso. Quando você ouvir piadinha sobre que essa que eu falei, fala, é mentira do inimigo. O Senhor me fez por último para desfrutar de tudo. Né? Desfrutar. Filha, está pronto. Desfrute. E é isso que o Senhor está falando hoje para você. Que você é importante. Né? Que o Senhor nos fez para, por último, para desfrutar do melhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem um banquete pronto, preparado para nós. Aleluia. E é isso. Essa é a verdade que Deus pensa. Não importa o que o mundo fala. Não importa o que o mundo pensa. Importa o que Deus pensa. Essa luz aqui. Caraca, Jesus. Não sei, acho que não estou conseguindo aqui. Ler aqui direito. Gênesis 22, eu quero ler. Gênesis 22. Não, Gênesis 2, 22. Errei aqui, desculpa, amadas. Dois. Fala assim: dessa costela o Senhor formou uma
e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus o tirou do homem. E por isso que o homem deixa. Não, até o 23 mesmo, tá, amadas? Então, aqui está falando, né, que o Senhor nos fez dessa costela e o homem disse: agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. Então, o que quer dizer aqui, amados? Que Deus já criou a mulher casada. Percebe? Isso. Que Deus criou a mulher já casada. Ele não poderia já ter criado uma mulher solteira, uma adolescente, uma jovenzinha, mas ele criou uma esposa. Ele já criou uma mulher pronta para gerar. Porque o Senhor tinha um propósito. O propósito dele era de que nós gerássemos filhos para Deus. Deus tem um propósito para conosco, de ser mãe, de gerar filhos para Ele. E por isso nós temos um chamado especial de gerar, né, filhos à semelhança de Deus, com o caráter de Deus. Por isso que Deus, né, Deus tem um propósito na nossa vida. E acha que o diabo gostou disso? Não. Porque uma mulher chamada para gerar e muitos filhos, a imagem e semelhança de Deus, não. Não. Vai ser muitos e parecido com Deus, ele vai ter muitos filhos. Eu tenho que destruir essa mulher. Olha, por que o diabo ficou tão furioso e quis ali logo armar um plano para destruir a mulher? Por causa disso, porque ele queria destruir o que? O plano de Deus. Deus tinha um propósito de ter uma grande família, muitos filhos, né? E aí o diabo logo armou tudo isso. Armou tudo isso para destruir o propósito do Senhor. Mas ele não teve poder. Amém? Ele não teve poder, porque Deus, ele chamou também outras mulheres. Tudo que Deus, todos os planos de Deus, Deus chamou uma mulher. Todo o propósito que Deus tinha, sempre havia uma mulher para Deus chamar. E outra mulher que Deus chamou foi Sara. Você vê que logo, né? Logo houve todos aqueles impedimentos, tanta batalha para Sara gerar, mas Deus falou, ela vai gerar. Ela vai ser mãe de uma grande nação. E olha que tremendo, né? E Sara recebeu uma promessa para gerar. Isso é muito poderoso, amados. Eu queria muito ler para vocês o que está aqui no livro, mas, amados, eu não estou conseguindo ler aqui o que está aqui, porque não sei o que está acontecendo, acho que não estou conseguindo ler.
Não, mas eu queria ler uma parte que estava aqui para... Eu acho que seria bem melhor, porque a letra está bem pequena. Hã? Então, mas eu perdi meu óculos mais recente, esse é o mais antigo. Então, tem muita coisa maravilhosa nesse livro que eu queria ler com vocês. Ou então, Kelly, você lê para mim, Kelly vai ser a minha... Aqui, ó. Você pode ler para mim? Peraí. Você está conseguindo ler aqui também? Você viu como que está? Mas pode ler você mesmo. Pode ler aqui para mim. Amém. Olha aqui, duas pregadoras hoje, viu, gente? Pode ler. Um filho para gerar. Deus criou uma mulher pronta para gerar. Todos os aspectos da criação apontam para esse propósito. Ela era casada e seu corpo foi projetado para ser mãe, pois Deus deu a ela um útero, cuja função é gerar filhos. E por fim, Deus liberou uma palavra, e os abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. Gênesis 1, 28. Eu precisava de ler aquilo que eu... Pode ficar aqui, viu, Kelly? Tem muita coisa aqui. Ai, para você ler para mim. Você pode ler aqui agora. A mãe aos olhos do inimigo. É importante mencionar como o diabo enxerga a maternidade, pois é contra ele que vamos lutar. O que você acha que o diabo pensou quando ele viu a mulher que Deus criou? Eu não acho que ele a subestimou ou a viu como uma pessoa fraca. Pelo contrário, ele a viu como uma ameaça. Por isso, sentiu inveja da mulher desde o começo. Além de ser criada à imagem e semelhança do Altíssimo, a ela foi dado o poder de gerar outros iguais a ela. Ali, naquele momento, a mulher se tornou o alvo do diabo, pois representava uma ameaça para os seus planos. Por isso, em Gênesis 3,15, quando Deus libera uma palavra de juízo sobre a serpente, ele diz: porém inimizade entre ti e mulher, entre te e mulher, e o seu descendente te ferirá a cabeça. Essa palavra se referia a Cristo, que iria esmagar a cabeça da serpente na cruz. A estratégia do diabo foi tentar impedir que essa palavra se cumprisse, ferindo muitas mulheres de Deus contra a esterilidade, como foi o caso de Sara, Rebeca e Raquel. Portanto, entenda uma coisa: o diabo é o único interessado em que as mulheres não sejam bem-sucedidas na maternidade. Hoje não é diferente, mas a maneira como ele trabalha é desvalorizando a maternidade para que as mulheres não queiram investir nela. A mãe aos olhos do mundo. O mundo sempre desvaloriza o que Deus valoriza. Se Deus valoriza as mães, no mundo elas não são valorizadas. Nos nossos dias, uma mulher não é considerada bem-sucedida por ser apenas mãe. O diabo distorce a imagem da mãe e mostra às mulheres um quadro onde não existem mães bem-sucedidas, mas profissionais bem-sucedidas. A imagem da mulher de sucesso é de que mulher tenha uma profissão, uma posição e um bom salário.
Eu não sou contra essas coisas. Eu sou contra a mentalidade da mulher moderna, que pensa que a maternidade é um desperdício de vida e que ir atrás do sucesso profissional é mais importante do que ser mãe. Amados, vocês viram como é importante? Por isso que eu queria ler isso aqui para vocês. Porque o diabo, ele veio lutando para apagar a maternidade, né? Quantas Sara era estéril, Rebeca era estéril, né? Então você vê que luta, que batalha foi para essas mulheres gerar. E hoje, o que acontece hoje? O diabo quer hoje apagar a maternidade como? Colocando, desvalorizando a mulher. Dizendo para a mulher, nossa, mas você só é uma dona de casa? Mas você só é para gerar filhos? Né? E aí desvaloriza a mulher. Porque a mentalidade do mundo hoje é só a mulher profissional que é a mulher de valor, que ganha bem, né? Que tem um carrão, que tem ali uma profissão conhecida. Essa mulher acaba sendo reconhecida pelo mundo. Agora, a mulher que gera não tem reconhecimento. E isso é algo que o diabo quer apagar na vida das mulheres. Você vê que hoje as mulheres não têm muito sonho para ter filhos? Ah, os filhos vão atrapalhar. Vai me atrapalhar de trabalhar, de ganhar dinheiro, de ter uma boa profissão. Ah, não quero saber de ter muito filho. Então, o inimigo, ele faz essas coisas. Porque ele quer apagar a maternidade. Então, o que acontece? Como fala aqui no livro, né, a pastora Márcia fala, eu não sou contra as mulheres que têm uma profissão, que trabalham. Só que vai ser mais difícil para elas, vão se desdobrar para cuidar, para trabalhar, ter a profissão e cuidar, e gerar e cuidar dos seus filhos. É muito mais difícil, mais corrido, mais cansativo, né? E ela vai acabar deixando a desejar em algum lado. Ou na criação dos filhos, ou na sua profissão. Porque aonde está o nosso coração, está o quê? Está o nosso tesouro. Se nosso coração tiver naquilo, na nossa profissão, naquilo que nós mais fazemos, então a gente vai acabar deixando a desejar alguma coisa naquilo que nós geramos nos nossos filhos. É isso que ela está querendo dizer, mas você pode fazer as duas coisas, só que acaba sendo um pouco mais difícil, né? Ensinando aqui. Mas você vê como o diabo tem uma estratégia? Sempre teve uma estratégia de apagar a maternidade, né? Para que as mulheres não geram. Hoje, né, a gente às vezes quer só um filho, né? Ou só 3 filhos, só 2 filhos, né? Mas por quê? Porque a gente tem visto assim as dificuldades de hoje que o mundo oferece, né? Eu quero aqui que a Kelly leia aqui para mim agora. Você já leu. Não, né? Só isso aqui. Na Bíblia, identificamos 3 novas linhagens iniciadas por Deus. E para esses 3 começos, ele chama 3 mulheres para exercer o seu papel na história como mães. Sim. Primeiro, na criação, ele dá à mulher a missão de ser mãe.
Segundo, quando Deus chama Abraão e Sara, ele lhes dá a promessa de um filho e uma descendência. E terceiro, na encarnação do Filho de Deus, quando Jesus entra em cena. Novamente, uma mulher é chamada para ser mãe, Maria. Tá. Então, amados, você vê que Deus sempre está chamando uma mulher aqui. Aí, né, Deus chamou Sara e Deus chamou também aqui Maria, né? Deus tinha um plano maravilhoso. E Deus precisava novamente de uma mulher. E aí ele chama quem? Ele chama Maria. Olha que lindo, né? Então você vê que Maria, ela teve o privilégio de ser escolhida para gerar Jesus. Jesus para nós. O Filho de Deus que veio para nos salvar. E você vê como a mulher é importante? Foi através de uma mulher que foi gerada ali o Salvador. Então você vê que não deixa que nada apaga da sua vida a importância que você tem como mulher. Você é importante. Por isso que Deus te chamou, por isso que Deus nos chamou, porque nós somos muito importantes. Nós estamos no plano dele o tempo todo. Olha que lindo, né? E Maria, quando Deus chamou Maria, amadas, você vê que não foi fácil. Maria, ela estava noiva de José. E, de repente, ela tem um desafio de engravidar e depois falar para o noivo que estava grávida. Imagina, o noivo nem estava acreditando nela, José, mas o anjo teve que convencer José que era verdade o que Maria estava dizendo. E quando Maria teve Jesus, não foi fácil a vida dela. Ela se dedicou a vida dela toda para criar aquele menino, correndo de cidade em cidade, porque Herodes queria matar ele, matar Jesus. Então, eles não podem nem ficar ali trabalhando, José, exercendo a sua profissão, porque tinha que sair corrido a cada momento, fugindo para uma cidade, fugindo para outra, porque Herodes queria matar. Então, ela se dedicou a vida dela àquele menino, né? Então, eu admiro muito Maria. Eu admiro o trabalho dela, não foi fácil. Ela ensinou a palavra de Deus para ele ainda quando era pequena. Era uma criança, como todas as outras crianças, que precisava ser ensinada. Era o filho de Deus, mas precisava ser ensinado, né? E agora imagina o trabalho dela, né? Até quando foi ganhar o seu bebê, olha a batalha que foi. Não tinha um lugar para que ela pudesse ter ali o seu filho. Foi ter o seu filho num curral de animais. Imagina a batalha, porque o diabo ali querendo frustrar a maternidade, querendo envergonhar a maternidade. Está vendo como o diabo sempre vai ali, querendo atrapalhar? Você vê, às vezes tem mães, amado, que no momento que ela vai dar a luz, ela está tão alegre, feliz. No momento que ela vai lá, ela dá a luz, ela entra em depressão. Quantas mulheres têm depressão pós-parto? O diabo querendo ali destruir, falando na mente dela. Sabe, apagar aquilo ali, que era algo bonito, né? Então o inimigo sempre lutando, mas sempre perdendo. Então, quero ver, falar aqui também, o salmo aqui, Salmo 12, não, Salmo 127. Vocês colocam para mim, Salmo 127. Se o Senhor não
não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Não, não é esse versículo. Esse é o 127? Então, não é esse versículo. Porque fala, é um versículo que fala que o Senhor, né, se agrada da maternidade. Pode deixar esse versículo, então. Aí, o Kelly, eu quero que você leia aqui para mim. Ai, nunca ministrei. É a primeira vez que eu ministro com alguém me ajudando. Que bênção, hein? Se essa moda pegar, hein? Já pensou você ter alguém do lado lendo para você? Olha, eu estou tendo esse privilégio hoje, viu? Segunda parte. Aqui o chamado de Rebeca que eu quero falar. Está bem aqui, Kelly. Aqui, ó. Aqui tem um versículo. Que versículo tem aqui? Gênesis 24, 10. Oh, Jesus. Ó, ali eu consigo ler. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens do seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Pode passando para mim. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo que as moças saíam para tirar água. E disse o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro e faz beneficência ao meu senhor Abraão. E eis que eu estou em pé junto à fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, essa seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça, e nisso que usaste de benevolência com o meu senhor. E sucedeu que, antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem homem não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirai também água para os teus... Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e despejou o seu cântaro no bebedouro, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber
se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e 2 pulseiras para as suas mãos, do peso de 10 ciclos de ouro. E disse: de quem és filha? Faz-me saber. Peço-te que há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos. E ela disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. E disse-lhe mais também: temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benevolência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa da sua mãe. Até aí. Depois você lê aqui para mim. Então, amadas, olha que lindo. Deus chama Rebeca e aí, o que acontece? Deus fez uma promessa para Sara que ela ia ser mãe de milhares, não é isso? Então, aí ia se cumprir na vida do seu filho, que o seu filho ia ser pai de milhares, né? Então, quem casasse com Isaac ia ser mãe de milhares e herdar a promessa. E aí, Abraão já estava velho, pediu para o seu servo Eliezer ir a uma cidade que lá moravam os seus familiares e procurar uma noiva para Isaac. E ali ele foi. E chegou lá, ele fez uma oração. Tinha um poço antes de chegar na cidade. Ele fez uma oração: Senhor, aqui vem muitas moças buscar água. Me mostra, Senhor. E fez uma oração, fez um voto assim. Uma oração assim: Senhor, a jovem que chegar até o poço, me oferecer água, me dá água para beber e dá água para os meus camelos, essa é a escolhida para Isaac. Para ser a mãe de milhares. Olha que tremendo. E aí, o que acontece? Ele acabou de orar, a Rebeca chega, começa a pegar água ali rapidamente. E aí ela fala assim, vai até ele, né? Ele fala: me dá um pouco d'água. Ela: olha aqui. Sabe, com toda delicadeza, deu água para Eliezer, o servo de Moisés. E aí ela, sem ele falar nada, ela fala assim: eu vou dar água também para os seus camelos. Sabe quantos camelos era? Ah, agora vocês me esqueceram, né? 10 camelos. Imagina, você sabe quantos litros de água um camelo bebe? Mais ou menos de 50 a 70 litros de água. Cada. Faz as contas. 10 camelos. É muita água para tirar do poço. E a Bíblia diz que ela, acho que é esse versículo aqui que fala, né, que ela corria. Lê isso aqui para mim. Olha o que diz aqui. O texto diz que o servo tinha com ele 10 camelos. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele. O camelo... O camelo é um animal muito resistente e não consegue ficar muitos dias sem tomar água. Mas você sabe quantos litros de água um camelo consegue beber de uma só vez? Mais de 50 litros. Imagine quanta água esses camelos tomaram naquele dia. E quanto tempo levou para Rebeca servir todos eles. A Bíblia diz que ela deu água a todos os camelos.
E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais águas. Tirou-a e deu a todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente. Gênesis 24, 20, 21. Vocês aí, como que é? Fala o versículo para eles. Gênesis 24, 24, 21. 20 e 21. Vocês percebem que ela rapidamente, ela corria, buscava água, jogava no poço, voltava, colocava no coxo, voltava, colocava no coxo, e os camelos bebendo. Imagina como ela ficou suada, cansada de correr e dar água para eles. Imagine, rapidamente ela fazia isso, e o que aconteceu que acabando os camelos de beber, não, ainda não. Não é esse versículo ainda, é o outro. Um antes desse. 20 e 21. Eliezer, ele ficou observando aquela mulher. A correria dela, rapidinha, indo lá e voltando, enchendo aqueles coxos de água. 50 litros cada camelo, 10 camelos. E aí, o que acontece? Você pode deixar naquele versículo lá que eu vou chegar lá. E aí, o que acontece? Eliezer ficou observando e falou: essa é a mulher que vai ser mãe de milhares. Essa é a mulher que vai ser a esposa de Isaac. Essa, meu Deus. Obrigada, Senhor. Porque é uma mulher que gosta de servir. E para ser mãe de milhares, tem que gostar de servir. Amém, amados? Tem que estar ocupada. Tem que desejar servir na casa de Deus, servir o homem de Deus, servir na obra do Senhor. Por isso que ela foi chamada, ela com toda a atenção, ela serviu água para aquele homem, serviu água para todos aqueles camelos. Por isso que aquele homem ficou observando. E quem é que nos observa hoje? O Espírito de Deus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre nós, nos observando, nos olhando. Então, o Senhor está nos olhando. E aquele homem, Abraão representa o nosso Deus, Deus Pai. E o servo de Abraão representa o quê? O Espírito de Deus, que nos observa, que nos escolhe, né? Que nos chama. E ele estava observando aquela mulher, e aquela mulher foi escolhida para ser a mulher de Isaac. Não é para qualquer uma, não. Ser a mulher de Isaac, ser a mãe de milhares de milhares. Então, amadas, o segredo é servir. Nós temos que ser aquela mulher que serve na casa do Senhor, serve na obra de Deus. Amém? Aleluia. Pode continuar aqui. Isso. Eu fico imaginando como Deus nos observa enquanto trabalhamos para avaliar a nossa disposição de servi-lo. Muitos o servem reclamando, acham que estão sendo explorados, enquanto outros o fazem apenas por serem pagos para tal. Se você é desse time, fique sabendo que Deus não chama que Deus não chama esses Acabou aqui. Deus não chama esses. Então, assim, que Deus não chama esses, pessoas desocupadas,
não chama essas mulheres. Deus chama mulheres ocupadas, né? Se você quer ser mãe de milhares, Deus chama mulheres ocupadas. Deus chama mulheres que têm o coração nas coisas do Senhor, nas coisas do céu. Deus chama mulheres que estão envolvidas, que estão com o coração ali. Amém? Para gerar. E não só para gerar filhos, como eu disse, filhos do seu ventre, mas gerar filhos para Deus. Amém? Gerar, através da palavra de Deus, você evangelizar e ganhar vidas para Deus. Então, Deus chama você para ser mãe de milhares. E se você está aqui, é porque você tem um chamado. Você foi escolhida, né? Olha, quantas mulheres era para estar aqui? Mas estamos nós. É porque você tem um chamado. Chamado para ser mãe de milhares, chamado para gerar. Deus aposta em você. Deus está te observando. Amém? Ele está observando você. Às vezes você nem tem feito tanto, mas você às vezes até se entristece por não ter, às vezes, oportunidade para fazer, ou às vezes não ter como fazer, às vezes por causa do seu trabalho, ou outras coisas, não consegue fazer aquilo que você tem um anseio, um desejo. Mas o Senhor está observando você e, em nome de Jesus, o Senhor te escolheu para estar aqui e para dizer que Ele aposta em você, que Ele confia em você e para você gerar filhos para Ele. Amém? Às vezes aquela pessoa está lá e Deus quer salvar ela através de você. Mas você tem que abrir a boca, você tem que falar. Amém, amadas? Em nome de Jesus. E eu agradeço a Deus, só isso. Eu agradeço a Deus pela vida da Kelly, né? A Kelly pregou também hoje aqui, né, Kelly? Nós duas. Olha aí, não estava nos planos. Isso aí é mistério, hein? Olha o chamado, é mistério de Jeová. Mistério de Jeová foi escolhido aqui, ó, para trazer a palavra. O Senhor conta com você para gerar filhos para Ele. Às vezes você pensa que você está tão longe, mas o Senhor está te vendo. Está te observando, o seu coraçãozinho. Amém? Deus é bom, Ele fala conosco. Ele nos escolhe. Obrigada, amada. Deus abençoe. Eu quero, né? Eu quero orar com vocês. As irmãs me perdoem, porque às vezes a gente faz tantos planos, né? Mas às vezes não sai do jeito que nós planejamos. Sai dos planos, o plano que Deus quis. O plano que Deus escolheu. E o plano que o que Deus escolheu foi dessa forma, né? Então eu queria até ler mais coisas aqui para vocês, falar mais coisas, mas a hora, né, tá bem avançada. A gente ia começar às 18 horas, mas, né, amanhã é o Dia das Mães e acabou que, né, o comércio acabou atrapalhando. Muitas mães aqui trabalham em loja, outras, né, que estavam convidadas, tinha loja e as lojas estavam cheias. Glória a Deus, que elas possam ter vendido bastante, né? Mas, assim, aí acabou que atrasou um pouco o nosso culto. Mas, amém, né? Quero chamar as irmãs para a gente orar, agradecer a Deus, né? Eu quero agradecer muito a vida da Kelly por ter estado aqui participando comigo. E eu creio que é um recado do Senhor para você. Que você foi escolhida para gerar. Até o louvor, né? Eu sou Ruth, sou Noemi, sou Maria, né? Eu sou Ana, Sulamita. Olha, né? Olha, sou Maria, sou Madalena, né? O louvor que nós louvamos aqui. Então, nós temos um chamado. Todas essas mulheres do louvor que nós louvamos tinham um chamado. E você também tem um chamado. Por isso você está aqui.
para gerar filhos para Deus, para ser mãe de milhares de milhares. Em nome de Jesus. Amém, amadas? Quero fazer uma oração. Mas antes de orar, eu queria até fazer um apelo também. Às vezes você tem se entristecido, porque às vezes você quer fazer mais para Deus. E você se sente condenada, falando, nossa, eu estou tão longe ainda, eu não faço. Eu tenho vontade, mas eu não tenho feito. Mas saiba que o Senhor, né, Ele tem visto isso. Então eu quero que você venha aqui na frente, vamos orar para Deus, né, te usar poderosamente para você, né, para você gerar filhos para Deus, para você ganhar almas para o Senhor. Às vezes aquela pessoa que você tem sonhado em ganhar, para Deus te dar uma oportunidade, para Deus, né, criar uma situação para você gerar essa pessoa para Deus. Gerar em oração, para Deus te dar força, para Deus te dar sabedoria, para Deus te dar uma unção nova. Você sair daqui com a unção de uma mãe para gerar. Amém, amadas? Então, se você quer essa oração, vamos orar aqui na frente, todo mundo junto? Aleluia! Oh, lava, lava, suri, canta lá. Nós somos mulher de Deus, escolhida para gerar. Aleluia. Glória a Deus. Oh, lava, lava, suri, canta lá. Pai amado, olha o coração dessas mulheres. Como o Senhor ali sondava a Rebeca. O Senhor estava ali, meu Deus. O Senhor estava ali, observando a Rebeca. Rebeca servindo o homem de Deus. Rebeca ali, preocupada com os camelos daquele homem. Ela ofereceu a sua casa. Ela ofereceu ali, até um lugar para aqueles camelos passar a noite. É uma mulher, Pai amado. Oh Deus, que foi escolhida para Isaac. E o Senhor tem um plano para cada uma de nós nessa noite. Eu oro por essas irmãs, em nome de Jesus. Elas não estão aqui em vão. Elas vieram nesse culto para ouvir o recado do Senhor. Que o Senhor está observando elas. E que elas têm muito valor. Que elas foram escolhidas. Cria o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Trabalha no coração delas, Pai. Que elas tenham desejo, que elas tenham anseio, que elas possam colocar o coração na obra do Senhor, para ser mãe de milhares e milhares. Eu os abençoo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Baixe só um pouquinho para mim. Quero falar algo aqui, um detalhe muito poderoso que eu não poderia deixar de falar. Assim que Rebeca serviu água para os camelos e para o servo, depois logo ele tirou ali a pulseira de ouro, né? Ele tirou ali presentes para ela. E aí, depois que ela levou ele para a casa dela, né? Que hospedou ele ali, a Bíblia diz que todos aqueles 10 camelos estava cheio de presente para ela. Era muito presente. Fala assim comigo, muito presente. Pois é. Você pensa que você recebeu aí vários presentinhos hoje, né? Imagina Rebeca, aqueles camelos, descarregando tudo aqueles camelos ali. Era muito ouro, muita pulseira de ouro. Era pingente, era tanta coisa para deixar ela linda, bela. Então o Senhor nos presenteia quando nós temos um coração de serva.
Quando nós temos um coração para gerar, ali tem muitos presentes, muitas bênçãos de Deus para nós. Amém? Ela recebeu muita coisa. E Deus tem bênção poderosa para vocês também. Em nome de Jesus, eu creio. Amém. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Agradeço os irmãos da live. Em nome de Jesus, as irmãs aí, né? Você que está aí vendo essa live, receba também o seu presente do Senhor. Saiba que o Senhor também está sondando seu coração, que está te assistindo também, está te vendo, né? Seu coração de servo, seu coração de querer ser mãe para gerar filhos para Deus. Amém. Então, né? Eu quero chamar o meu esposo para dar a bênção aqui, apostólica, né? Para a gente, né, encerrar em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, que bênção essas mulheres valorosas, fortes, firmes, amém, amados? Precisamos disso, de uma palavra, de um entendimento, para gerar no mundo espiritual. Não somente as mães têm que ter o papel feminino de gerar filhos na sociedade, mas ela tem que ter também o propósito maior, que é gerar filhos para Deus, que nem Sara, que nem muitas mulheres na Bíblia, e você também foi escolhida para gerar, ser mães de milhares, amém? Milhares